Oi pessoal, tudo bem? Então, nós vamos começar agora o segundo bimestre. Eu espero que vocês estejam bem. Esse bimestre vai ser um bimestre curtinho e eu estou fazendo esse vídeo para dar continuidade a uma aula que nós já tínhamos começado presencialmente a respeito do romantismo, sobre a aula de literatura. E eu já tinha explicado já o ano passado o que é literatura, que é a arte da escrita. Então, quando o artista, o escritor, ele tem necessidade de colocar para fora a sua arte, ele faz através da escrita, através de uma poesia, através de algo que ele aprendeu, seja como parafusar alguma coisa numa madeira e ele se torna um expert, ele vai escrever sobre isso, ou ele vai escrever sobre um assunto para tratar doenças, ou ele vai escrever sobre um romance, ou ele vai escrever sobre uma ação científica, não importa. O importante é que isso é uma literatura, é a arte da literatura. Então, o ano passado, quem foi meu aluno, que estava comigo no primeiro ano, nós começamos a introduzir na literatura a partir do século de 1500, né? Na Idade Média, 1300, a gente foi passeando por ali sobre o trovadorismo, a cantiga de amigo, a cantiga de amor, que foram os primeiros escritos, as primeiras obras escritas de Portugal, e a gente ficou sabendo como que nasceu a literatura. E depois a gente veio agora para o segundo ano e nós começamos a ver no começo, 1600, 1700, nós vimos a introdução do romantismo no Brasil e o romantismo em Portugal. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que a palavra romantismo ou literatura romântica não se remete apenas a nível amoroso, a nível afetivo. Tanto é que o Brasil tem 3 períodos, né? O primeiro é o período indianista, onde aqui não havia castelos, não havia princesa, não havia reino, não havia nada. O que nós tínhamos? Nós tínhamos a presença do índio, as nossas matas, o Brasil imenso em território nacional e uma população muito pequena. E como que os nossos autores então fizeram essa literatura romântica? Quem que eles tinham que colocar no cenário? Então eles colocaram os nossos heróis, os nossos índios, os castelos, as nossas matas, e eles começaram então a enaltecer, né, o Brasil, e se transformou então esse primeiro período como o primeiro chamado de período indianista, né? Haja vista José de Alencar, um escritor que escreveu o livro Iracema, e onde ele coloca a Índia como se fosse uma heroína, uma mulher muito bonita, a Índia dos lábios de mel. Tudo isso foi comentado já nas nossas aulas presenciais. Depois nós fomos avançando um pouco mais no tempo e nós chegamos no ultra romântico, que era a passagem daquelas pessoas góticas, dos jovens que morriam cedo porque eles se apaixonavam e ele achava bonito morrer por amor. Então essa é aquela fase ultra romântica. Vocês já fizeram um trabalho sobre o romantismo e vocês já sabem, já pesquisaram, já viram tudo isso. Eu só estou dando uma volta, né, para chegar aqui nesse momento que é o condorerismo, que essa é a terceira e última fase do romantismo e que infelizmente nós não podemos na aula presencial participar e saber exatamente do que se tratava. Eu estou colocando para vocês nessa atividade agora uma pequena parte do Navio Negreiro, que é a poesia do Castro Alves, certo? O Castro Alves é a figura mais representativa do condorerismo na nossa literatura brasileira.
Então, o que eu quero dizer com isso também, por que é essa importância dessa literatura condoreira? Por quê? Né? O que nos interessa? Para que vocês também aprendam, eu estou mandando também para vocês um trechinho das características do condoreirismo, para que vocês vejam que o movimento romântico, ele não só trata a causa do amor ou a causa indianista, ele também trata as causas políticas, um momento social em que o nosso país estava atravessando, onde o imperador era o Dom Pedro II e a sua filha, que é a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, dando a liberdade para os nossos escravos. Então é nesse período que a gente está vivendo um conflito, como se hoje a gente briga aí pelo Bolsonaro por causa do Lula, também havia naquela época, em 1800 até 1889, esse conflito de uma guerra política. Por quê? Porque algumas pessoas brasileiras não queriam ter mais aquele regime monárquico, que era o imperador que decidia tudo, eles queriam um movimento republicano. Então havia todo esse conflito que nós estávamos vivendo num momento político naquele momento. E os escravos brasileiros, eles é que eram a mão de obra de toda a nossa agricultura. Eles trabalhavam nas fazendas de café e no Nordeste era onde tinha a incidência maior de escravos. E o Castro Alves, na figura dele, ele lutou por essa causa, na causa abolicionista. Então isso que repercutiu o trabalho dele, que chegamos até hoje, quase 200 anos depois, e a gente ainda continua falando da obra dele, da participação dele nesse momento histórico, nesse momento político, nesse momento tão importante que marcou a vida de nós todos brasileiros com a libertação dos escravos, porque não foi só ele, mas era um movimento de outras pessoas. Então, nesse momento dessa terceira geração do romantismo, nós temos que dar esse valor a esse poeta, um poeta baiano que morreu infelizmente na época aos 24 anos, aos 17 anos ele pegou uma tuberculose e acidentalmente, alguns anos após, ele levou um tiro no pé quando estava fazendo uma caçada e ele teve que amputar a perna dele e ele veio morrer em decorrência da tuberculose pelas pesquisas que foram feitas. Ele, nessa curta vida dele, que ele deixou a obra dele, nós temos algumas particularidades a respeito do autor. Ele estudou direito, ele também era mulato, então veja que ele também sofria sobre preconceitos por causa da cor. Se hoje a gente sofre preconceito, imagina naquela época como que não era o preconceito. Fora isso, ele se apaixonou por uma mulher 10 anos mais velha do que ele, uma artista portuguesa, e ele era muito criticado, embora ele participasse da corte, porque ele era convidado especial da princesa Isabel para participar dos bailes da corte, onde a corte se reunia e promovia esses bailes para arrecadar fundos para a causa abolicionista. E todos aqueles que eram na época pró-abolicionistas, eles usavam a rosa, a camélia, que era o símbolo, do condoreirismo, o símbolo do movimento abolicionista. Agora, o porquê de se chamar condoreirismo esse movimento romântico? Porque o autor Victor Hugo, que foi um francês que escreveu o best-seller Os Miseráveis, lá na França, ele também lutava por essa causa e ele sugeriu ao movimento que o movimento devesse chamar condoreirismo por causa da ave condor, que é uma ave que é originária dos Andes e que é uma ave que representa a liberdade. Então esse movimento foi aceito mundialmente por todos que defendiam a causa abolicionista. Então esse terceiro momento romântico, ele veio ser chamado de condoreirismo por causa disso. Então esse é o movimento condoreirismo, é a última parte do romantismo e era isso que eu queria passar para vocês com algumas curiosidades e para vocês verem que essa obra, Navio Negreiro, que foi composta pelo Castro Alves, foi um marco
literário. Ele conta, como eu já disse algumas vezes, mas vocês devem ter esquecido, ele conta a chegada dos negros, né, que vinham da África, que eles eram roubados da África, eles eram iludidos para trabalhar aqui no Brasil, para ganhar dinheiro e voltar para a terra dele, levando o dinheiro para ajudar a família dele, mas na verdade eles ficavam já, quando entravam no navio, acorrentados. Muitos deles morriam por várias doenças, pela peste negra, que já estava dizimando várias pessoas, como nós estamos com esse problema no coronavírus agora. Então vocês vejam que há 200 anos atrás, os problemas que eles estavam enfrentando, nós estamos enfrentando hoje também os mesmos problemas, de uma outra maneira, de uma outra forma, né? E esses negros acabavam morrendo dentro do navio, eles jogavam dentro do mar para que fosse comida dos peixes, e os mais fortes foram os que resistiram e que infelizmente chegaram aqui em condições subhumanas. E era isso que o Castro Alves, ele como mulato, ele sentia na pele essa dor imensa, e ele foi então lutar por essa causa através da maneira que ele sabia falar, que era da escrita. Então, pessoal, eu estou mandando então para vocês esse texto dessa segunda parte, só para vocês terem noção do que é literatura e do que é o navio negreiro. E essa segunda parte do navio negreiro tem algumas palavras que eu deixei entre parênteses, são 8 palavras que eu escolhi, e gostaria que vocês procurassem no dicionário o significado dessas palavras para internizar melhor, para vocês verem como que eles falavam naquela época, no século XIX. E tendo em mente que o texto é náutico, o texto é navio. Se é navio, estava falando sobre o mar. Então, exemplo de uma palavrinha que está escrito lá, vaga. Vaga, a nossa língua é muito rica, e vaga significa várias coisas. Vaga de estacionamento, vaga no concurso público, mas essa vaga é referente ao mar. Então, gente, é uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês estiverem diante de um texto, procurem ver o que é que o Eulírico está falando, de que tema que ele está falando, de que assunto. É de gastronomia? É de astronomia? É de sexologia? É do que ele está falando? Então, dentro do contexto, você tem que observar as palavras que ele coloca dentro daquele contexto para você então buscar o significado. Então não adianta para mim você procurar no dicionário que vaga é vaga de estacionamento, porque eu vou considerar um erro, porque nós estamos falando de vaga do navio. Lembra que ele está falando do navio negreiro. Então, gente, é essa a minha participação. Estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida pode me chamar, e um forte abraço e até a próxima semana. Obrigada. Vou desligar.